No mundo se fala muito em guerra. O mundo tem sede de guerra. Agora mesmo estamos em guerra. Bom, o final de tudo isso é que vamos afirmar aqui que as duas últimas guerras que haverá no mundo será contra o próprio Deus. Você sabia disso? Pois é. Meu nome é João, fique com a gente até o final dessa gravação, que vamos tratar desse assunto, tá? Há assuntos bíblicos que é considerado tão relevante, ou seja, tão relevante para o mundo conhecer e se precaver, se prevenir, que às vezes Deus repete aquele assunto. É o que vamos tratar aqui. É um assunto que é registrado duas vezes na Bíblia. Foi registrado em 2 Reis, no capítulo 18 e 19, e depois o profeta Isaías repetiu esse assunto no seu livro, tá? É o que vamos tratar aqui agora. Então é um assunto repetido, porque Deus quis que fosse enfatizado. Bom, a sombra do Armagedon no Antigo Testamento. Vamos lembrar aqui o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, tá? Um rei que ele enviou o seu exército para cercar Jerusalém. 185 mil soldados, você já imaginou? Para cercar Jerusalém, saquear Jerusalém, destruir Jerusalém. Mas Jesus futuramente iria dizer, como disse, que Jerusalém é a cidade do grande rei. Mas não foi só isso. Ele enviou o seu general, e aquele general falou muita coisa ruim contra os judeus, blasfemou contra Deus e disse para os judeus que não adiantava ele estar confiando em Deus, porque ninguém ia livrar ele das mãos deles, porque eles seriam mortos, destruídos. E uma das coisas que ele fez foi tentar abalar a fé dos judeus. Porque você sabe que quando a gente tem fé em Deus, confia em Deus, Deus vem ao encontro da gente e nos dá o livramento. E olha só a tática deles. Eles tentaram abater a fé dos judeus, mas não funcionou. Depois o próprio Senaqueribe enviou uma carta para o rei Ezequias falando a mesma coisa, blasfemando contra Deus e falando contra Deus e dizendo que ninguém ia livrar ele das mãos dele. Mas ali estava um homem de fé, Ezequias. Ezequias foi ao templo orar, colocou a carta diante de Deus ali, chamou o profeta Isaías para ajudar a orar, e o que aconteceu? Bom, isso aqui trata-se da sombra, da profecia do que há de acontecer nos tempos futuros. Porque a batalha do Armagedon acontecerá. E o que nós vemos aqui nesse quadro é a sombra desse grande acontecimento. Então aqui está, o rei Senaqueribe cercou Jerusalém com 185 mil soldados. É muita gente, só Deus para livrar. E como o profeta Isaías profetizou e garantiu que Deus ia livrar Jerusalém das mãos de Senaqueribe e de todo aquele exército, assim aconteceu. Jerusalém estava cercada ao ponto de ser destruída e Ezequias e os seus companheiros, é claro, clamaram a Deus, tá? E diz ali a palavra de Deus, repetido duas vezes, como já enfatizamos, o anjo do Senhor saiu e ali matou 185 mil soldados em uma só noite, de um só tapa, de uma só vez, de uma só intervenção. Então veja bem,
aqui está, é a sombra do que acontecerá no fim dos tempos. Agora vamos à realidade. O anticristo, a besta, cercará Jerusalém, ajuntará todos os seus exércitos que estarão ao lado dele em todo o mundo, tá? Mas antes o falso profeta agirá, vai falar muita coisa ruim contra os judeus, vai tentar destruir a fé dos judeus, assim como fez Rabsaqué e o próprio Senaqueribe. Mas quando eles tentarem destruir Jerusalém, diz a palavra de Deus que os judeus clamarão a Deus. Assim como os judeus clamam hoje, oram hoje no Muro das Lamentações, isso acontecerá. Essas orações serão respondidas naquele mesmo tempo que acontecerá. Eles vão continuar orando, eles clamarão. E tanto Isaías mostrou a cena. O profeta Zacarias também falou desse assunto. O profeta disse: então sairá o Senhor e pelejará a favor de Jerusalém, contra os seus inimigos e a favor de Jerusalém. A batalha do Armagedon, Jesus não é um simples anjo. O próprio Jesus sairá e vencerá o exército do anticristo. É a batalha do Armagedon. Mas ali, vamos agora ao seguinte. Quando aconteceu a morte daqueles 185 mil soldados, como terá ficado? Imagine agora. Naquele tempo não havia a cruz vermelha para sepultar os mortos, para juntar os mortos. A gente chega a entender ali que aqueles mortos serviam de pasto para as feras do campo, para as aves de rapina, não é? E porque era assim, 185 mil pessoas. E quando nós vemos lá no Apocalipse, antes de acontecer aquela batalha, o próprio Deus convida as aves, convida as feras do campo para comer carne de poderosos, carne de generais, de reis e de pessoas, porque lá será ainda um acontecimento mais pesado do que aquele, no caso Senaqueribe, em que Deus interviu e matou 185 mil soldados. Então aqui está o que aconteceu ali no caso Senaqueribe, que é uma verdadeira figura do anticristo, também acontecerá na batalha do Armagedon, né? Isaías viu Jesus descendo do céu e pelejando. O profeta Zacarias também mostrou claramente Jesus descendo do céu e pelejando. O próprio Jesus disse que ele descerá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e as tribos da terra se lamentarão. E o Apocalipse mostra o cavaleiro com seu cavalo branco descendo do céu e destruindo aquele exército, aprisionando a besta e o falso profeta e vencendo, porque ele é o supremo vencedor. Não somente vencendo, assim como Jerusalém foi salva, né? Na época do Senaqueribe, na época do rei Ezequias, também futuramente Jerusalém será salva, os judeus serão salvos, assim como eles estão pedindo hoje, clamando hoje, eles serão salvos na consumação dos séculos. Então aqui está a batalha do Armagedon. Se fala tanto em guerra, já se ouve hoje nações, grupos, né? Pregando abertamente a destruição de Israel, assim como Senaqueribe, assim como Rabsaqué pregou abertamente que não ia adiantar nada, que eles iam vencer, iam destruir a cidade, mas não aconteceu. Assim também no futuro não acontecerá, porque Jerusalém é a cidade do grande rei e Jesus de Nazaré é o supremo vencedor. Então aqui está
a sombra da batalha do Armagedon. Vamos finalizar assim. As últimas duas guerras que acontecerá será mesmo contra o próprio Deus. A batalha do Armagedon, o mundo se reunirá, liderado pelo anticristo, contra o próprio Deus, contra o próprio Jesus. E no final do milênio, os 1000 anos de paz, quando Satanás será solto, ele fará a mesma coisa, porque Satanás não muda, ele nunca mudará, sempre será o mesmo. O assunto dele sempre será a guerra, será matar, roubar e destruir. Mas no final dessa segunda guerra, ele mesmo será amarrado e lançado no seu próprio lugar. Olha, eu agradeço a você que ficou até agora, até o final desta gravação. Que Deus te abençoe e muito obrigado.